Olá, galera das letras e simpatizantes, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo Cibaldo, sou professor do Departamento de Letras da UFPE e hoje estou aqui para apresentar para vocês o quinto episódio da nossa segunda temporada do podcast Parafraseando, podcast produzido pelo grupo PET Letras da UFPE. Hoje a gente tem como convidado o professor Carlos Alberto Faraco, professor aposentado da UFPR, né, Universidade Federal do Paraná. Hoje ele vai trazer um tema muito legal para a gente, que é a sociolinguística e como a sociolinguística ajuda no ensino. Você sabe o que é sociolinguística? Você sabe de que forma ela combate o preconceito linguístico nas escolas, nas aulas de línguas? Espera já já que o professor Faraco vai falar para a gente. A gente agradece ao professor Faraco pelo aceite do nosso convite e, claro, a gente agradece também aos nossos petianos que vão conduzir toda a discussão, Kelly e Márcio. Além disso, a gente agradece também os nossos intérpretes que vão fazer toda a discussão ficar acessível. É isso, pessoal. Só para não perder o costume, dá uma olhadinha aqui na descrição que você vai encontrar um monte de referências para você aprofundar no tema. Além disso, tem também aquele formuláriozinho para você dar aquele feedback para a gente, ok? Então é isso. Clique em gostei aqui, compartilha e se inscreve no canal. Só assim você vai estar ajudando o PET Letras da UFPE a continuar produzindo esse conteúdo massa na área de letras. Até mais. Oi, pessoal, como vocês estão? Meu nome é Kelly dos Santos, faço parte do PET Letras da UFPE e hoje, juntamente com o Márcio Alan, irei apresentar o podcast do canal Parafraseando. Neste episódio, que já faz parte da nossa segunda temporada do projeto, iremos discutir um pouco sobre o tema variação e ensino. Para isso, contaremos com a participação super especial do professor Carlos Alberto Faraco. Faraco é professor aposentado da Universidade Federal do Paraná, formado em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná em 72, possui mestrado em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas em 78, doutorado em Linguística pela University of Salford em 82 e pós-doutorado em Linguística pela University of California em 96 a 96. Em consonância à sua rica formação, Faraco é considerado um dos maiores especialistas brasileiros no pensamento bakhtiniano. Autor de mais de 25 livros, como Linguística, Linguagem Escrita e Alfabetização, publicado em 2012, História Sociopolítica da Língua Portuguesa, publicado em 2016, e Norma Culta Brasileira, Desatando Alguns Nós, lançado em 2008. Faraco permanece contribuindo com as discussões sobre língua e cultura e ensino de língua e história da língua portuguesa. Professor, a gente agradece muito por ter aceitado o nosso convite e saiba que para nós é uma honra imensurável tê-lo participando do nosso projeto, viu? Professor, de primeira, a gente já gostaria de saber um pouco mais sobre o termo variação. O que, de fato, é variação linguística? Então, primeiro eu queria agradecer o convite de vocês, essa oportunidade de estar conversando aqui nesse podcast, e parabenizar vocês por essa iniciativa do PET Letras, aí da Federal de Pernambuco, e cumprimentar todos que vão acompanhar essa nossa conversa. Então, veja, variação é o coração da língua, né? É a cara da língua, vamos dizer assim. Não existe nenhuma língua homogênea, as línguas são todas heterogêneas, né? E a heterogeneidade é justamente a característica, é o que define, o que é definido pela variação, né? Variar significa que nós podemos dizer de diferentes maneiras a mesma coisa. Então, as línguas variam na pronúncia. Pensem, por exemplo, que algumas pessoas no Brasil, algumas comunidades no Brasil dizem tia e dia, e outras comunidades dizem tia e dia, né? Então, nós temos variação na pronúncia, nós temos variação no vocabulário, né? Aí os exemplos são inúmeros, inúmeros, inúmeros. Temos variação na sintaxe. Portanto, todos os aspectos organizacionais da língua
variam, podem variar, e isso tem muito a ver com a heterogeneidade das sociedades humanas, né? Nenhuma sociedade é homogênea, as sociedades comportam diferentes comunidades de fala, e, portanto, cada comunidade dessa tem uma história, tem uma demografia, e isso tudo se reflete, né, está marcado na forma como as pessoas falam, né? Então, a variação é o próprio da língua, embora seja, em geral, muito mal compreendido pela sociedade, principalmente quando a variação envolve questões mais sociais, né? Com certeza, professor. Há tanta essa incompreensão que constantemente nós ouvimos expressões, né, como eu não sei falar o português, dita por falantes do próprio português. Essa falta de reconhecimento com a própria língua denuncia essa distância entre a fala e os preceitos normativos do próprio português, não é isso? Em que ponto, professor da história, houve esse distanciamento? É algo comum a todas as línguas? Ou os falantes de línguas ágrafas também têm esse tipo de comportamento em relação à língua? Olha, o que a gente sabe é que esse padrão de distância entre a língua falada e a língua escrita, ela é característica de todas as línguas que têm escrita, tá? Seja no Ocidente, seja no Oriente. Os fatos mais conhecidos, digamos assim, são vindos das línguas europeias, mas a escrita não está só na Europa, né? Ela foi originariamente da Ásia e continua circulando, né, tendo uma importância cultural muito grande na Ásia, e hoje no mundo inteiro, né? A escrita se espalhou pelo praticamente todo o mundo. E quando a escrita se estabelece, ela é mais conservadora pela própria forma de ser, né? A gente costuma dizer que a fala voa, né? Você diz aqui e ela, pronto, terminou. Se você não gravar, está perdida. Mas a escrita não, a escrita escreveu. Nós temos ainda tabuinhas que foram escritas 5.000 anos antes da nossa era, né? Portanto, quando a escrita começou a aparecer na história da humanidade. Então, como a escrita é mais duradoura, mais permanente, ela também é mais conservadora. E a tendência, e como também ela foi uma prática até a Revolução Industrial, ela foi uma prática reduzida a pequenos grupos sociais, a elites sociais que estudavam, que tinham acesso à escola e que tinham condições materiais para comprar livro, por exemplo, a escrita ela também ficou muito elitista, uma prática muito elitista. Esses fatores todos contribuem para um afastamento entre a fala e a escrita. E isso, portanto, é uma atividade comum, é uma realidade comum a todas as línguas que têm escrita, e no nosso caso, bom, e veja, em alguns casos a distância é maior, e em alguns casos a distância é menor. A distância sempre existe, em alguns maiores é maior a distância e outros é menor. Então, se você comparar, por exemplo, as línguas românicas, português, espanhol, francês, italiano, você vai ver que a distância entre a fala e a escrita é maior do que entre as línguas germânicas, né? Alemão, holandês, sueco, inglês. E por que isso? Porque houve uma história diferente na codificação da língua escrita em cada um desses grupos. E no nosso caso, no caso brasileiro, as pessoas tendem a dizer, eu não sei falar português, né? Porque elas sentem que há uma distância muito grande entre aquilo que é prescrito para a língua escrita e aquilo que elas efetivamente usam no seu cotidiano, né? O senso linguístico do falante brasileiro percebe isso muito claramente. Se passou pela escola, então, mais ainda, né? Porque foi insistentemente corrigido e etc. Mas isso aí tem uma razão de ser, né? É que nós, na história do português no Brasil, nós tivemos uma separação muito grande, um fosso muito grande entre as variedades faladas por uma
rarefeita elite urbana, né, letrada, que tinha condição de frequentar a escola, e a grande maioria da população, que era constituída até praticamente o fim do século XIX, por pessoas, camponeses pobres, né, ou escravizados, né, que não tinham acesso a nenhum desses bens da cultura escrita. Isso contribuiu, e vejam, além disso, as pessoas que vinham da África traziam suas próprias línguas. Calcula-se que 200 línguas africanas circularam no Brasil, imagine só, 200 línguas africanas, e a população tradicional, original do país, também falava línguas muito diversas, né? Se hoje você tem ainda 180 línguas indígenas sendo faladas no Brasil, imagine o que foi isso em 1500. Né? O professor Arion Rodrigues calculava em 1.200 línguas. Então, os falantes de todas essas línguas e toda essa variedade linguística, ao aprenderem português nas piores condições possíveis, vamos dizer assim, né, sob a pressão das relações sociais tirânicas do regime escravocrata, dominavam o português muito, muito precariamente, né? E esse português, que é a base do que nós chamamos hoje de português rural, português popular, ou ainda resquícios ainda mais de mudança mais radical, o chamado português afro-brasileiro, esses portugueses todos tinham características muito diferentes daquele português da elite colonial, depois da elite imperial e da elite republicana. Esse fosso nos levou a uma prática de tentar fixar na escrita um padrão que não era nosso, né? É dizer assim, olha, isso aí tudo é tão absurdo, né? Essa variação linguística aí toda é tão absurda que o nosso modelo é o português de Lisboa. Então, a nossa padronização teve esse problema de origem. Ainda hoje nós sofremos com isso. Isso ainda não está resolvido. Ainda hoje o falante, mesmo que tem mais escolaridade, ainda sente um desconforto com relação à língua prescrita. Então, isso tem uma história para nós muito, muito complexa, uma história oriunda da nossa formação social e econômica e que separou muito, que dividiu muito a sociedade do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e do ponto de vista linguístico, certo? Então, então não é estranho, né, que a pessoa diga eu não sei falar português, quer dizer, ela tem um senso linguístico que percebe essa distância ser tão grande que ela diz, esse é um ideal que eu não alcanço, né? Esse é um ideal que eu não domino. Isso é uma pena, isso é uma pena. A nossa cultura escrita é uma cultura que sofre muito, a nossa cultura linguística é uma cultura que sofre muito, né, por não ter assumido a cara linguística do Brasil e não ter entendido a diversidade como resultado dessa história. E investido, então, na educação, na formação das pessoas, no acesso aos bens culturais, nada disso foi feito, né? Então, o resultado é essa sensação de, como é que dizia o Nelson Rodrigues, esse complexo de vira-latas, né? E a gente acha que não domina o português, que não sabe português, mas basta você acompanhar a música popular, por exemplo, é suficiente para você ver o quanto nós dominamos o português, né? Quanto nós sabemos o português, mas temos esse estigma ainda para resolver historicamente. E são questões muito fortes ainda, né, professor? São muito fortes. Ainda hoje, veja, a sociedade continua partida, né? Esse é o título, aliás, de um livro do professor Dante Lucchesi, Sociedade e Língua Partidas, né? Quer dizer, a língua é partida porque a sociedade é partida. Então, nós ainda temos problemas econômicos e sociais muito graves, uma concentração de renda terrível, uma oferta de educação ainda muito precária. Quantas crianças ficam de fora ou começam a escolaridade, mas logo abandonam? A evasão escolar é impressionante.
e, ao mesmo tempo, não se tem oferecido à população em geral uma educação de qualidade. Então, a exclusão pela língua é muito forte no Brasil, né? Muito forte, muito mais do que em muitos outros países, por causa disso, por causa dessa história. O professor, e algo que a gente também observa muito diversas vezes, são os termos norma culta e norma padrão sendo usados como coisas equivalentes. Qual seria a diferença entre eles? Então, essa mistura terminológica existe, as pessoas acham que é tudo a mesma coisa, mas nós temos insistido, principalmente na sociolinguística, que há uma diferença grande aí entre o que nós chamamos de norma culta e o que nós chamamos de norma padrão. Aí estão os dois sentidos de norma. Norma é aquilo que é normal, né, o que as pessoas fazem normalmente, é o hábito, é corrente, é habitual, etc., é comum. E, de outro lado, norma como equivalente à prescrição, né? Então, a norma culta é entendida como as variedades, melhor até falando no plural, né, as normas cultas, são as variedades comuns, normais, correntes, a maneira habitual de falar da população urbana, letrada, com um determinado nível socioeconômico e de acesso à educação e aos bens culturais. E a norma padrão é aquilo que foi fixado, que foi codificado no século XIX, tomando como modelo a escrita dos portugueses. Então, um exemplo muito, muito simples. Próclise e ênclise. A norma culta brasileira, na norma culta brasileira, predomina a próclise dos pronomes oblíquos, certo? Sempre antes do verbo. Raríssimos são os casos em que a ênclise ocorre na norma culta brasileira. Mas na norma padrão é o contrário, certo? Qual é o princípio básico, a regra básica da norma padrão para a colocação de pronomes? O lugar do pronome oblíquo é depois do verbo, ênclise. Então, veja o conflito que dá entre aquilo que você fala, né, que é a colocação proclítica de todos os pronomes átonos, raramente a ênclise, e aquilo que você vê prescrito nas gramáticas normativas, de que a colocação normal do pronome é a ênclise. Esse é um pequeno exemplo. Se você pegar a regência verbal, mesma coisa. Você vai ter muitos exemplos em que a regência da norma culta é uma e a regência estabelecida, codificada na norma padrão, nas gramáticas normativas, é outra. Pense no verbo assistir, é um verbo bem, bem próximo, bem elementar. Na norma culta ele é transitivo direto, certo? Mas as gramáticas normativas dizem que ele tem que ser transitivo indireto. E aí, se você for trabalhando nas várias áreas, você vai encontrar inúmeros fenômenos como esse. Então, resumindo, norma culta é aquilo que são as variedades que são normais, corriqueiras, habituais de um determinado grupo social. Você poderia hoje caracterizar no Brasil como um grupo com as pessoas de vida e cultura urbana, que tem um nível de escolaridade e com acesso aos bens culturais. E a norma padrão é aquilo que está estabelecido nas gramáticas normativas. Professor, um termo que o senhor citou foi comunidade de fala, algo que o senhor também discute no seu livro Norma Culta Brasileira, Desatando Alguns Nós, né? A partir desse conceito, o senhor poderia explicar um pouquinho como é possível alcançar o domínio da norma culta, considerando que essa norma é típica de um grupo específico, né? E nem todo mundo faz parte desse grupo específico. Então, qual é o papel da escola nesse contexto, de você alcançar uma norma que você não faz parte dessa comunidade de fala? Perfeito. Veja, comunidade de fala é um conceito muito importante em sociolinguística, justamente para dar conta da heterogeneidade linguística, né? Então, não existe a comunidade de falantes brasileiros, né? Não, existem comunidades. No interior da sociedade brasileira, existem inúmeras comunidades de fala, né?
e elas têm características específicas, seja linguísticas, seja na valoração que operam dos fenômenos linguísticos, aceitam ou não aceitam, e seja ainda nas mudanças que estão ocorrendo naquela comunidade de fala. Então, quando nós falamos na norma culta, nós estamos sempre caracterizando como um conjunto de variedades próprias desses segmentos sociais. Vou repetir aqui aquilo que eu disse há pouquinho, daqueles segmentos sociais de vida e cultura urbana, escolarizados e com, digamos, acesso aos bens culturais. Veja que essa forma de falar, ela é altamente prestigiada na sociedade, né? Porque as pessoas que a falam, evidentemente, se autoprestigiam, né? É um autoprestígio que ocorre aí. E ela, mais ou menos, é um caracterizador, é um emblema desse grupo social. E numa sociedade dividida como a nossa, isso é altamente valorizado, né? Você estar com esse emblema de falante de uma norma que é prestigiada, ou das normas que são prestigiadas. Mas aí vem um outro problema. A maioria, né, não domina especificamente essa norma, mas essa norma ela é fundamental, por exemplo, nos exames de escolaridade. Se for fazer o Enem, ela vai ser cobrada, né, na redação do Enem, por exemplo. Se você for fazer um concurso público, ela vai ser cobrada. Se você tem uma atuação qualquer em voz alta, né, no espaço público, as pessoas também vão cobrar o uso dessas variedades mais prestigiadas. E o não uso tem prejuízos, né? Tem prejuízos. Muitas vezes, pelo não uso, a pessoa é excluída de uma oportunidade qualquer de trabalho, e casos mais complicados ainda, não sei se chegaram a ver, recentemente apareceu foi reproduzido um vídeo na internet de um médico que debochava do seu paciente, né, porque o paciente falava um português rural. Então, vejo quantos prejuízos, né? Será que esse médico prestou atenção no problema de saúde daquele paciente? Né? Será que ele acolheu? Será que ele deu atendimento adequado? Se ele está debochando do jeito do falante falar, né? Então, nós temos que garantir acesso às variedades prestigiadas. Todo mundo tem direito ao acesso às variedades prestigiadas. Agora, observe que mesmo que você esteja fora desse grupo, desses segmentos sociais, você já tem acesso por meio, através dos meios de comunicação social, você tem acesso auditivo às normas prestigiadas, pelo menos as da fala, né? O rádio hoje está em 100% dos lares brasileiros, a televisão alcança 98% dos lares brasileiros, então há uma presença massiva dos meios de comunicação, e esses meios todos operam com as formas prestigiadas, operam com as normas cultas, mais formais ou menos formais, dependendo da situação, né? Um programa de entrevista normalmente tem um monitoramento mais formal, mas uma daquelas mesas sobre futebol tem uma linguagem mais informal um pouco, mas todas elas estão nesse espectro de linguagens, de variedades prestigiadas. Então, mesmo que você não esteja nesse grupo, você tem acesso, isso é muito importante, você tem acesso a essas variedades prestigiadas. E, claro, isso já te dá uma possibilidade, né, porque os falantes são camaleônicos, certo? Nós captamos as diferenças. Há um estudo, inclusive, do Labov, de que a criança, por volta de 4 anos, ela já percebe a variedade, certo? Ela já percebe e ela chega até a imitar a variedade, embora ela só vá desenvolver o conceito de avaliação, perceber que as variedades são avaliadas positivo ou negativamente por volta da pré-adolescência, lá por 10, 11 anos é que ela vai desenvolver essa percepção.
Mas a variedade, a percepção da variedade é uma coisa que está já no ouvido da criança aos 4 anos. Então, se você tem contato permanente, sistemático com essa variedade, você sabe que ela existe, você sabe as características que ela tem, e intuitivamente você sabe, inclusive, as diferenças principais, talvez, entre aquilo que você usa e aquilo que é o prestígio. Mas não dá para parar aí, não, né? Porque você tem que ter acesso também às variedades escritas, às variedades formais escritas. E isso é a escola, é o sistema escolar que oferece. Sempre foi tarefa do sistema escolar, né? Alfabetizar, letrar, dar entrada na língua escrita e dar acesso de domínio efetivo à língua escrita. Então, é um papel da escola que vai estar amparado, vai estar auxiliado por esses outras maneiras, socialmente, de você ter acesso às variedades prestigiadas. Mas não podemos abrir mão na escola dessa tarefa, né, de ler muito, de trabalhar muito com o texto escrito, com a produção do texto, trabalhar muito com a refação do texto, refeitura do texto, né, para o aluno ir percebendo e entrando no coração desse jeitão de usar a língua que é próprio da escrita e, por reflexo, que é próprio da fala, né? O professor, e mesmo com tantos avanços, né, e tantas discussões sobre o uso e o ensino do português, é comum ainda hoje que a gente encontre pessoas que defendem com unhas e dentes, né, a gramática tradicional e acabam colocando ela num pedestal mesmo, em prol de uma valorização de um suposto português correto, né, o qual não abarca, né, e nem suporta a dimensão das variedades linguísticas que existem no nosso país. E aí o que a gente queria saber se essa postura conservadora diante da língua possui alguma motivação sociocultural. O senhor podia explicar um pouco mais sobre isso? Então, a primeira questão interessante é a seguinte, coisa que rarissimamente as pessoas percebem, é que essa tal gramática que as pessoas acham que é homogênea, ela é cheia de contradições, né? E aí, uma vez me perguntaram, você é a favor do ensino de gramática? E eu perguntei, mas qual gramática? Né? Porque tem tantas contradições nesses manuais, entre os manuais, que você não tem, de fato, uma referência. Você tem um imaginário de referência, mas você não tem, de fato, uma referência segura. Então, vou dar um exemplo bem simples. Falamos antes dos pronomes oblíquos. Existe, a gramática diz assim, a posição normal do pronome oblíquo é depois do verbo, a ênclise. Mas há casos em que a próclise ocorre, né? Por exemplo, quando a oração começa com o pronome relativo. Então, o pronome vem antes. Então. Quando tem um elemento negativo, vem antes do verbo. Há uma listinha, né, dos casos que a gramática admite como lugar de próclise. Mas daí você abre o Celso Cunha, ele diz assim, nesses casos, a próclise é preferencial. Veja um adjetivo, é preferencial. Mas você abre outras gramáticas e elas vão dizer, nesse caso, a próclise é obrigatória. E agora? Como é que nós saímos dessa confusão? Ela é preferencial ou ela é obrigatória? Se ela é preferencial, ela não é obrigatória, né? Eu posso preferir, mas posso também não usar. Mas se ela é obrigatória, eu teria sempre que usar. Como que um professor vai trabalhar com o texto do aluno diante disso? E ele encontra lá um pronome que preferencialmente devia ser próclise, mas está em posição enclítica. Ele marca isso como um português errado? Né? Enfim, qual é a referência? Então, esse é um aspecto que merece um estudo mais aprofundado, principalmente dos professores,
mas também é um tema para ser discutido na mídia, todas as contradições que há entre as gramáticas e entre as gramáticas e os dicionários e entre os dicionários. Portanto, os instrumentos normativos, eles não são um porto seguro para você dizer o que é, o que não é. Mas, independente disso, existe um imaginário social de que tem um português correto, que tem um português, né? E que só ele é que vale, e, portanto, uma atitude muito, muito conservadora. Que também nós temos que nuançar, porque mesmo nos usos mais formais, você tem variação, né? A variação estilística, né, ela também é característica da linguagem. Não é só a variação regional, social, histórica. A estilística é também característica. E essa variação estilística ocorre mesmo nas situações mais monitoradas. Então, vejam, tudo é heterogêneo, né? Tudo é heterogêneo, até mesmo os instrumentos normativos, mas no imaginário social, não. Tem um português correto, e você tem que insistir nisso e atormentar as crianças com essas coisas, né? Com essas regras que nem sempre são tão seguras como parecem ser. Agora, claro que isso tem a ver com a nossa história, né? Os imaginários se constroem na história. E todos os imaginários que nós temos foram construídos nessa longa história da nossa sociedade, que foi uma história profundamente dividida, de uma sociedade profundamente dividida, que claro, o pessoal que estava em cima desvalorizava e continua desvalorizando o pessoal que estava embaixo da pirâmide socioeconômica. Isso, então, se reflete nas atitudes. Por exemplo, quando o médico debocha do seu paciente, é um reflexo disso, né? Ele nem está consciente do que ele está fazendo, mas é um reflexo disso, dessa história de uma sociedade partida, de uma sociedade dividida, que ainda hoje é. Quando você corrige o outro, né, essa ânsia que muitas vezes as pessoas têm de ficar corrigindo, isso aí que você está falando está errado, você está falando errado, também reflexo desse imaginário. E a preocupação, né, muitas vezes do sistema escolar é também reflexo disso, né, desse mesmo imaginário de uma sociedade partida que não quer se olhar no espelho, que não quer se reconhecer, não quer reconhecer o seu rosto linguístico no espelho, né? Então dá essa complicação, e o professor de português, coitado, muitas vezes não sabe o que fazer e para onde ir, né? É verdade, professor. Há essa insegurança tanto do falante quanto do professor, né, em relação às práticas de ensino. Professor, é comum que eclodam diversas mudanças, né, em tempos difíceis, de crise, como que temos vivido ultimamente, né, nesse contexto de pandemia. A gente observa muito o aumento da comunicação online nesse período de pandemia e, consequentemente, o uso mais intenso das redes sociais, que por natureza são menos formais, né, como, enfim, WhatsApp, Facebook, todas essas questões de mensagens online. Tendo em vista isso, podemos afirmar que nessa situação de ensino remoto, como está acontecendo, né, com diversas escolas, as variações elas têm sido mais respeitadas e acolhidas nas salas de aula virtual, ou está havendo, na verdade, uma tentativa de normatizar também esses usos emergidos da internet? De fato, nós temos que pesquisar um pouco mais para saber como é que está sendo, como é que isso aí está funcionando, né? Mas a primeira observação importante é que online é língua falada, basicamente língua falada, né? E mesmo numa situação monitorada, como essa nossa agora, a gente está um bate-papo assim bem livre, bem solto, bem gostoso, mas ainda assim monitorado, né? Tanto da parte de vocês quanto da minha parte. Mas veja, a fala mesmo monitorada, ela tem uma dinâmica própria, né? Precisa muito esforço para você não se desligar da forma da fala, certo? Rapidamente você né, tá conversando, por exemplo, com pessoas que você não conhece, pessoas estranhas, você vai monitorando a tua fala, mas muito rapidamente, em razão do assunto,
em razão de uma interrupção, em razão de uma pergunta, enfim, você se distrai do controle da forma e a linguagem, então, vem espontaneamente, certo? Com as suas características comuns, as suas características que nós chamamos vernaculares, né? Quer dizer, o vernáculo, que é essa língua que nós utilizamos espontaneamente, ela vem, se você se você perder a atenção de monitoramento. Então, certamente, nesse espaço todo online, muitas dessas características vernaculares estão aparecendo, né? Seja da parte do professor, seja da parte dos alunos, estão aparecendo, né? Porque não há muito como controlar essa dinâmica. Ainda mais que o texto escrito não está tão presente como estaria, por exemplo, na interação de sala de aula. Então, o que a gente observa na internet é que você tem de tudo, né? Você tem um espectro imenso de variedades linguísticas representadas. Muito mais do que, por exemplo, no rádio e na televisão. O rádio e a televisão são muito menos variantes, muito menos heterogêneos do que a internet, né? Porque, veja, a internet você tem... Qualquer um pode pôr um vídeo, né, no ar, qualquer um pode fazer um vídeo na sua linguagem espontânea, na sua variedade pouco formal, pouco prestigiada, enfim, qualquer coisa pode aparecer. E esse é um espaço novo, né, um espaço novo para a linguagem, para a variação linguística, e nesse livro que eu escrevi com a professora Ana Ziles, para conhecer norma linguística, é uma das questões que nós levantamos. A gente não sabe para onde vai, mas você sabe que muitas das barreiras e muitas das fronteiras que estão presentes nos outros meios de comunicação, elas desaparecem na internet. Qual será o efeito disso? Não sei, mas certamente nós vamos ter uma difusão muito maior de características da variedade, das variedades menos monitoradas no espaço da internet. Ao mesmo tempo, vamos continuar tendo monitoramento, né? Porque isso é próprio da atividade de fala. Agora, observe que a escrita também, né? Costuma-se dizer que nunca se escreveu tanto como se escreve hoje, né? Porque, enfim, toda hora tem gente comentando, toda hora tem gente escrevendo texto, toda hora, e é WhatsApp, e é Facebook, e é não sei o que, Instagram. Então, nunca se escreveu tanto, mas também muita escrita não monitorada está aparecendo, né? E é um fenômeno linguístico muito interessante para a gente observar daqui para frente. É verdade. E ainda nesse campo, né, de escola, de sala de aula, alguns documentos, professores, já estabelecem, né, que os conteúdos de língua portuguesa precisam estar pautados nos usos e na reflexão da língua oral e da escrita. Mas aí, apesar disso, que ainda se encontra em algumas salas de aula e livros didáticos também, são perspectivas bastante reducionistas e estigmatizadas, né, acerca das variações. A gente tem muitas tirinhas, né, Chico Bento, algo bem estigmatizado, bem generalizado. Mas aí a gente gostaria de saber para o senhor, ao que estaria relacionada essa falha na abordagem dessas variações? Veja, eu acho que há duas grandes razões aí. A primeira delas é que há ainda um grande desconhecimento sobre a variação linguística. Um grande desconhecimento. Na sociedade em geral, isso é perfeitamente perceptível, né? As pessoas não têm muito conhecimento do que é isso, e entre os professores de português também, mesmo os cursos de letras não são todos que trabalham bem com a variação linguística, muitos nem trabalham com a variação linguística, né? Sociolinguística nem tem espaço. Então, há um desconhecimento imenso sobre o que é a diversidade linguística, o que é a variação linguística. Então, essa é uma razão para que se trate mal da variação linguística na escola. Uma das razões. Com tanta variedade, né? Com
tanto material variável disponível. A música popular, as poesias populares, enfim. Hoje em dia, os podcasts, quanta coisa na internet hoje, né, que você pode utilizar e trazer para ilustrar a variação linguística. Apesar disso, há um grande desconhecimento. Então, enquanto essa questão não estiver bem esclarecida, nós sempre teremos esse problema de uma abordagem reducionista. E daí eu tenho até dito o seguinte, olha, nem aborde a variação se você não tem segurança, né, a respeito do que ela é e como ela deve ser tratada. Mas existe um segundo elemento que é essa demonização de certas variedades linguísticas, a estigmatização de variedades linguísticas, e isso é muito forte na nossa sociedade, como a gente está discutindo desde o início da nossa conversa. E, claro, quando você estigmatiza, há uma tendência a excluir o estigmatizado, né? A excluir essa variedade, excluir a diversidade, excluir a variação. E a escola é espelho da sociedade, querendo ou não, ela é espelho da sociedade. Os valores que circulam na sociedade também circulam na escola, né? Então, assim como na sociedade você tem gente já mais que compreende melhor a variação e que tem uma atitude positiva diante da variação e tem uma atitude crítica diante dos estigmas, no interior da escola também você tem isso, né? Professores que têm uma atitude crítica diante do estigma, que entendem o funcionamento, que conhecem a variação e conseguem trabalhar com ela. Mas o contrário também é verdade, né? Os estigmas todos sociais também aparecem na escola. E isso justifica também uma atitude, um comportamento reducionista. Então, nós temos duas faces aí desse problema, e veja que o enfrentamento de um passa pelo enfrentamento do outro, né? Nós temos que ainda um longo caminho para chamar a atenção social para a variedade, para a variação linguística, e, ao mesmo tempo, pensar pedagogias adequadas a trabalhar com essas questões na escola. Ô, professor, e essa questão desse desconhecimento, né, das variações é tão grande ainda que eu até acho interessante uma fala que o senhor coloca, que o senhor fez, na verdade, na Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa, que a gente tenta macaquear a sintaxe lusitana, né? E, infelizmente, isso ainda é muito presente, não é? Isso ainda é muito presente, embora as pessoas já não tenham mais essa referência. Quando isso foi estabelecido, lá no fim do século XIX, as pessoas tinham muita referência da literatura portuguesa e tinha outra coisa muito presente, principalmente no Rio de Janeiro, que chegava muita crítica dos intelectuais portugueses aos escritores brasileiros, né? Então, esse ambiente histórico, esse ambiente social, fazia com que as pessoas os intelectuais brasileiros quisessem macaquear a sintaxe lusitana, né? Para aproveitar os versos do Manuel Bandeira. Já que estamos em Recife aí, né? Agora, hoje, isso aí ficou etéreo, né? Isso aí ficou etéreo. Ninguém mais sabe que o paraíso linguístico, paraíso aí, entre aspas, claro, bem irônico, né? Que o paraíso linguístico está em Lisboa. Ninguém mais pensa isso, né? Mas tem uma coisa, assim, que tem aquilo que o Alan falou antes, né? Tem uma ideia de um português correto, que ninguém sabe bem aonde que está e como que é, e as pessoas fazem força para chegar perto desse ideal de língua, mas sem muito chão, assim, sem condições objetivas para isso, né? Porque se você lê a literatura brasileira hoje, ela não tem nada mais a ver com isso. E se você lê a imprensa brasileira ou lê os trabalhos acadêmicos, você vai ver que também isso está muito distante desse ideal de língua, né? Portanto, nós estamos numa conjuntura histórica em que é muito importante passar um pente fino nessa conversa toda, limpar a área
e estabelecer referências padronizadoras diferentes daquelas que tradicionalmente ocorreram, né, na nossa história. E recentemente, a semana passada, numa live sobre normas, sobre ensino, etc., eu estava chamando atenção para o fato de que esse projeto da norma padrão lusitana, ele fracassou no Brasil, né? Fracassou. Quer dizer, a insegurança do falante, a insegurança do estudante universitário. Veja, o estudante universitário passou 12 anos na escola e ele está inseguro ainda do ponto de vista da língua. O próprio professor universitário, muitas vezes. Então, isso é sinal de que o projeto fracassou e que nós temos que pôr no lugar um outro projeto para recuperar a nossa cultura linguística positivamente e não negativamente, como foi desde o fim do século XIX. E ainda nesse momento um pouco convencional, professor, nós, enquanto licenciandos de língua portuguesa, a gente vive muito uma constante angústia em relação ao ensino. A gente sabe, né, dessa necessidade de permitir ao aluno acesso às mais diversas variedades linguísticas, mas parece que na prática é muito mais complicado a gente se desvencilhar, né, desse fazer docente pautado em uma língua mais artificial, mais prescritiva. As questões que envolvem o ensino de língua materna não cabem aqui nesse podcast, seria assunto para outro. Mas a gente gostaria muito de saber se o senhor pudesse dar um conselho aos futuros professores de língua materna sobre o ensino de variação linguística, o que o senhor diria? Não tenha medo da variação. Comece por aí, não tenha medo da variação. Porque o que significa isso? Significa entenda bem a questão da variação, né? Para você saber o que como explorar, né? O que é interessante trazer para a sala de aula, com o que você não precisa se preocupar, né? E, ao mesmo tempo, inserir nessa percepção da variação, inserir a questão do domínio das variedades monitoradas da língua, né? Porque nós não podemos deixar de fazer as duas coisas. Então, mas começa mesmo por uma relação afetiva com a variação. Certo? Enquanto isso aí for um incômodo, enquanto isso aí for um espinho atravessado, coisa que você não está entendendo bem, volte para trás, dê um passo atrás e consolide o conhecimento, né? E depois, então, pense em recursos pedagógicos para isso. E aí sim, se você está afetivamente ligado com a variação, entende bem, você vai querer a mesma coisa com os seus alunos, né? Você vai querer que eles também percebam a beleza da variação, vai perceber as diferenças entre situações monitoradas e não monitoradas. Por que uma música popular pode ter tantas características diferentes de um texto jornalístico, né? Portanto, abrir a eles essa percepção da diferença e para que eles transitem também confortavelmente por esses espaços de variação estilística. Professor, agora para finalizar, né? Está sendo muito bom essa conversa, mas já chegando no fim, a gente queria saber se tem algum ponto sobre o qual não tratamos, mas que o senhor gostaria de discutir ainda aqui nesse episódio. Não, eu acho que o importante é isso que os pontos principais nós discutimos. Insisto outra vez no conhecimento da questão, né? Que as pessoas se dediquem, principalmente os alunos de letras, né? Se dediquem a conhecer bem a questão, a dominar bem a questão, não ficar em coisas dicotômicas, não ficar reproduzindo o senso comum, enfim, entender todas essas coisas, entender por que a sociedade tem essas reações negativas com relação à língua, etc. E, ao mesmo tempo, desenvolver uma postura positiva. Acho que o mais importante, né, é ter uma relação positiva com a nossa língua. Professor, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje nessa conversa, ainda mais falando sobre esse tema tão grandioso que é o da variação linguística. Para mim, para Kelly, acredito que para tantos outros estudantes de língua, professores e futuros professores,
Esse momento também é muito emocionante, já que a sua obra e suas reflexões têm nos acompanhado durante a graduação. Ah, Sim. Você que também está aí ouvindo, muito obrigado também, você que está até agora com a gente nesse debate tão rico. Se você estiver acompanhando pelo canal do YouTube, não se esquece de dar like nesse vídeo e compartilhar com mais alguém, né, de propagar essa discussão tão rica aí com mais um amigo, alguém da família. E se inscrever no nosso canal do YouTube, do Spotify e do Castbox. Um grande abraço virtual e até a próxima.